Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou começar esse vlog já preparando o almoço e vou levar então vocês junto comigo pra gente fazer a comidinha de hoje. Deixa eu mostrar então pra vocês o que eu fiz. Eu cortei o alho e a cebola e bati nesse processador aqui, que é aquele de puxar assim. Gente, isso daqui é vida! Foi uma das melhores descobertas que eu tive nesse ano, porque eu nunca soube cozinhar essas coisas, porque não era eu que fazia comida, né? Era minha mãe. Mesmo assim, minha mãe não fazia todo dia também, a gente comia muito lanche, essas coisas. Mas aí, em fevereiro desse ano, eu e meu irmão, a gente começou a morar, só nós dois. E eu falei, eu vou ter que aprender a fazer comida. Então, aprendi a fazer arroz. Tudo nesse ano. Antes eu fazia só macarrão, molho bolonhesa e miojo, brigadeiro, doces, bolo. E dessa vez eu tive que aprender a fazer comida. Então, por isso que eu descobri isso daqui esse ano. Então, aqui tem alho e cebola, aqui tem pimenta de cheiro, que isso daqui eu não fazia ideia do que era, até que um dia, numa festa de Natal, uma convidada da minha avó levou vatapá, acho que é isso, vatapá, uma comida típica do Maranhão, não tenho certeza. E eu me apaixonei, e tinha pimenta de cheiro naquilo lá. Óleo, sal, aqui tem tempero mineiro e pimenta do reino. Hoje eu vou usar só esses dois temperos aqui pra comida. Então aqui já coloquei numa panela óleo, alho, cebola e sal. Isso daqui é pra fazer o arroz. Eu gosto de arroz com alho e cebola. Aqui em casa todo mundo gosta disso em tudo na comida. Então aqui tá o arroz. Não sei quantas xícaras que tem aqui de arroz, mas eu faço no olho. E eu faço bastante porque é pro almoço e pra marmita do Gui. Então, ele come 150 gramas de arroz no almoço e no jantar. Então, tem que ter 300 gramas aqui pro Gui e os outros pro meu irmão e pra mim. E eu deixo bem fritinho, gosto de fritar bem. E depois eu coloco o arroz aqui, eu ainda dou uma fritada no arroz, uma boa fritada. Foi meu falecido vô, que disse que tem que fritar bastante o arroz pra ficar gostoso. Então, se é meu avô fala que tem que fritar, então eu frito. E, gente, essas panelas aqui é da linha Cecília, da Tramontina. Vai fazer... Desde quando eu voltei de viagem, eu comecei a usar essas panelas aqui, né? Porque foi de casamento. E é maravilhosa. São maravilhosas. Eu só tenho que comprar mais colheres de silicone. Aqui... No momento eu tô achando tão caro as colheres de silicone, mas eu ainda vou comprar. E essa daqui é de bambu. Minha mãe trouxe dos Estados Unidos essa daqui. Foi $1 um conjunto com 6 colheres de bambu. Coloquei a água agora no arroz. Depois de fritar, agora eu tampo e deixo embaixo. Vamos pra carne agora. Hoje eu vou fazer carne de sol. Essa semana eu fiz, mas só que eu esqueci que tinha pouca carne de sol pra agora, porque isso daqui não dá pra nós três. Isso daqui, só o Gui come sozinho isso daqui. Então eu peguei aqui uns nuggets que tinha no freezer. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas farei, porque eu esqueci de descongelar a carne. Então, outra carne, né, pra fazer junto. Aqui na carne de sol, só coloquei um pouco de sal e cebola e alho, que ela já vem salgadinha, né? Então não precisa muito. E eu vou fazer na air fryer, não sei como que fala. Mas eu vou fazer primeiro o nuggets. Hora de começar, gente, a preparar então a abóbora, que eu cortei com vocês no último vlog que teve aqui no canal. Então aqui já coloquei óleo, alho, sal, cebola, tempero mineiro e um pouquinho de pimenta do reino. O sal... Eu uso essa quantidade aqui, tanto para fazer o arroz, uma colherzinha dessa daqui, quanto para fazer as outras coisas,
sempre uma colherzinha dessa daqui, que eu não sei muito bem qual é a medida certa dessa colher. E eu tô esperando fritar aqui, e daí eu já vou colocar também a pimenta de cheiro. Eu coloquei a abóbora aqui e misturei tudinho pra a abóbora pegar bem o tempero. E agora já tá bom. Então eu vou pegar e vou colocar um pouco d'água aqui. Não precisa colocar muita água, tá? É só um pouco pra ela começar a cozinhar. Aí eu vou tampar aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui o fogo. E eu vou deixar ela aqui, mas não pode esquecer de ficar olhando, dando uma mexidinha, até ela ficar no ponto que você gosta. Bem molinha ou mais durinha, tanto faz. Deixa eu já aproveitar e olhar aqui o arroz. O arroz tá começando a fazer um barulhinho. Eu sempre pego uma colherzinha pra conferir se ele está sobrevivendo. Como é que tá o fundo dele. Ó, pra mim ele já tá bom já. Aí ele fica assim, parece que ele tá meio pastoso, né? Mas aí eu desligo o forno, o fogão, e deixo ele aí fechado. Que aí ele vai terminando de cozinhar e ele fica mais soltinho. Os nuggets ficaram assim, eu deixei na temperatura 200 por uns 15 minutinhos e ficou dessa forma, e tava congelado. Agora eu vou começar a preparar o feijão, que eu já tenho aqui congelado. Então na segunda-feira eu fiz o feijão na panela de pressão e eu separei em porções pra semana. Então hoje é quinta-feira, ainda tem mais porção ainda dentro da geladeira, então vai dar certinho. Só pego isso daqui, que tá congelado, e coloco dentro da panela e vou descongelando aos poucos. E dá super certo. Aqui, gente, a abóbora já tá no ponto que eu gosto. Ela já até deu uma secada na água já. Então vou vir agora com molho de tomate. Aqui, ó, vou colocar aqui um pouco aqui de molho de tomate. E vou misturar. E deixar isso daqui esquentar. Aí pronto. Finalizada a sua abóbora. Fica muito bom mesmo. Aqui, gente, assim ficou então o almoço. Aqui tá o arroz. Aí, aqui também ficou o feijão. Eu fui colocando água, tá? Ontem eu não precisei colocar água, mas hoje eu tive que colocar a abóbora e a carninha com nuggets. Aqui já tá a marmita já do Gui já. Esse daqui é da Tupperware. Bem prático. Gente, aqui estou no sábado, fazendo faxina. Ontem, sexta-feira, eu fiquei à toa e dei uma saída também com o Gui pra resolver algumas coisas. E eu acredito que esse vlog vai ter apenas faxina, não é possível, gente. Então, eu tava aqui lavando aqui o banheiro, tô esperando secar agora pra poder colocar as coisas de volta. E hoje, por enquanto, meu sábado tá sendo assim, sábado de faxina. Bom, gente, nós já estamos no domingo e eu resolvi mostrar aqui pra vocês um pouquinho da rotina que eu montei aqui pra mim, pra eu estar seguindo. Ai, gente, eu ainda tô tentando criar minha rotina agora, depois de casada, tentando ajustar minha rotina com a do Gui, e eu vou confessar pra vocês que tá sendo bem difícil, porque ele tem uma rotina, ele é uma rotina às vezes um pouco incerta, porque tem dia que ele vai trabalhar de madrugada, tem dia que ele chega em casa de madrugada do trabalho, e isso, querendo ou não, me atrapalha no sono. Aí eu fico cansado o dia inteiro, eu não tenho energia pra fazer nada. É impressionante como eu fico com sono. Eu tô até estranhando isso. Mas agora a rotina de trabalho do Gui mudou um pouco.
Então, ele vai conseguir trabalhar certinho, sabe? Trabalhar de manhã e voltar pra casa à noite. Então, eu decidi arrumar aqui um pouco a rotina. Eu fiz um quadro de horários. Eu fiz assim, só um, em vez de colocar segunda, terça, quarta, quinta, porque os meus dias praticamente são os mesmos. Eu faço a mesma coisa todos os dias e desse jeito, desde 2020, né? Quem acompanha aqui os outros vlogs já viram que é muito certinho a minha rotina. Então, eu coloquei aqui os horários de 1 da manhã à meia-noite. E aqui eu fui colocando as coisas que eu pretendo fazer. Então, às 5, quero ver se eu consigo voltar a acordar às 5. Antes eu acordava 4h30. E era muito bom pra mim, porque eu conseguia dar conta de tudo. Eu conseguia estudar, arrumar as coisas da casa. Lógico que eu não tinha uma responsabilidade maior, né, do que eu estou tendo agora com a casa. Mas era mais tranquilo, de boa, sabe? E depois ainda sobrava tempo pra eu assistir minhas séries e tal. Então, coloquei pra acordar, os estudos, intervalo. Aqui eu coloquei também, determinei o que fazer de faxina em cada dia da semana. Deixei o final de semana livre. Eu costumo deixar pra fazer as coisas mais no final de semana. Mas só que é muito ruim, porque aí todo o meu final de semana vai pra faxina. Então, eu quero ver se eu deleguei, né, pequenas tarefas em cada dia pra deixar o final de semana mais tranquilo pra mim. Então, academia, mais estudo, jantar e dormir. E aqui, eu coloquei aqui meu cronograma também de matérias para a OAB. Eu quero estudar uma matéria por dia, como eu já falei pra vocês no vlog anterior. Porque pra mim é mais fácil, mais prático. E eu vou aproveitar aqui esse vlog pra dar dicas pra vocês, pra ajudar vocês a montarem um cronograma de vocês, tanto pra OAB ou pra estudos da faculdade, vestibular, escola. Eu acho que dá pra aproveitar bem as dicas. Então vamos lá, como montar o seu cronograma de estudos bem detalhado pra OAB ou pra outra prova que você queira fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é ver quanto tempo disponível que você tem pra estudar. Então, você vai fazer isso que eu fiz. Você vai pegar um papel, colocar os dias da semana e você vai anotar lá tudo que você faz todos os dias, para você ver quais são os seus cronogramas, suas tarefas fixas, né? Então, todo dia eu tenho uma aula na faculdade das 8 às 11h30, tenho trabalho das 13 às 5 horas da tarde. Então, você anota o que você faz em cada dia da semana, para assim você ver quanto tempo que sobra para você poder estar estudando. Segunda dica sobre a OAB. O conteúdo ele é muito extenso, gente. São várias matérias e assim, não tem condição da gente estar estudando todas as matérias que tem no edital. Então, tem algumas que a gente tem que priorizar mais, porque elas têm uma quantidade de questões maiores, né, comparando com outras matérias. Então, são 11 matérias, se eu não me engano. Processo civil, processo de trabalho, direito do trabalho, processo penal, direito empresarial, tributário, constitucional, administrativo e ética. Acredito que sejam essas matérias. Então, comece estudando essas matérias e depois você deixa, por último, para estudar direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente, filosofia do direito, que são matérias que têm 2 questões, então a pontuação é menor. Terceira dica, agora é a hora de você encontrar o seu material de estudo. É esse material que você vai usar para aprender a teoria, para fazer as questões. Então, para a OAB em específico, tem gente que usa muito livros de questões, tem pessoas que precisam de um cursinho e não tem problema. Então, você decide qual material que você vai querer usar. Eu, particularmente, estou usando um cursinho agora, até vocês viram no vlog anterior que eu estava usando o livro de teoria e o livro de questões. Só que eu não gostei do livro de teoria, aquilo lá estava mais me atrapalhando que me ajudando. Eu achei que os autores, eles escrevem com uma linguagem muito difícil e um livro que era para ser algo prático e mais rápido, eu achei que eles enrolam demais para falar as coisas, sabe? Então eu tô fazendo um cursinho e depois eu tô usando o livro de questões para fazer as questões, porque eu particularmente gosto de fazer as questões da OAB
Então, eu particularmente gosto de fazer as questões no livro e não no site de questões. As questões da OAB, porque, gente, eu me distraio muito lendo, resolvendo questões da OAB, porque são muito grandes. Tive que fechar a janela, então acho que vai ficar um pouco escuro aqui, mas ok. Quarta dica, agora é hora de você determinar quais são as matérias que você vai estudar em cada dia da semana. Então, como eu citei aqui, são 11 matérias, as mais importantes. Então, você pode estudar 2 matérias por dia, de segunda a sexta, e no final de semana você pode deixar para estudar ética, ou uma matéria que você goste bastante. Eu gosto muito de direito penal, então deixa para estudar no final de semana, porque no final de semana a gente tem a tendência de procrastinar o estudo, sabe? Então, você estudando uma matéria que você gosta no sábado, eu acho que vai te ajudar melhor, vai te deixar mais animado a estudar em pleno sábado. E a quinta última dica que eu vou compartilhar aqui com vocês é: estude todo o conteúdo dessas matérias que eu falei pra vocês. Então, quando tem praticamente a maioria das provas, a gente tem a tendência a querer começar a estudar os conteúdos que mais caem, o que é mais cobrado pela banca. No caso da OAB, o conselho que eu vou dar aqui para vocês é: estude a matéria desde o início. Então, você vai começar a estudar direito civil, então estuda desde a lei de Lindbe, sabe? A gente vai estudar direito empresarial, comece desde lá da teoria de direito empresarial, parte de o que é empresário, o que é empresa, aqueles conceitos mais introdutórios. Não vá já começando a estudar por títulos de crédito, que é um conteúdo que cai bastante em direito empresarial na OAB. Porque, gente, as provas estão ficando muito difíceis. A última prova que eu fiz da OAB foi em junho desse ano, acho que foi dia 13 de junho. Eita, vocês caíram quando eu achei aqui. E assim, gente, eu fui mal na prova e eu tava certa, assim, eu fui já sentindo que eu seria aprovada, porque eu ia muito bem nos simulados. Então eu falei, tá, então eu vou ir bem na prova da OAB, já que eu ia bem nos simulados. E a prova tava super difícil. E muitas pessoas falaram: nossa, não caíram assuntos que a gente nunca viu, que a gente não revisou. Então, assim, é melhor você estar seguro de conteúdo. Então, estude tudo de uma forma tranquila e faça a sua prova de boa. E essas foram as dicas que eu quis compartilhar com vocês, tá? Espero que ajude vocês aí a criar o cronograma também. Eu falei bem assim, eu vou gravar um vídeo separado pra passar essas dicas. Eu pensei, quer saber, eu vou fazer no vlog, porque é muito melhor. Eu tô gostando bastante de gravar vlog e eu perguntei esses dias lá no Instagram se vocês preferem vlog ou vídeo de conteúdo, e a maioria de vocês falaram que preferem vlog, mas teve algumas pessoas que falaram: Alana, eu gosto de vídeo de conteúdo. Então eu vou tentar mesclar os dois, sabe? Pra ficar mais interessante também. E hoje é domingo, hoje é o dia que eu vou soltar esse vídeo aqui. E não estudei ontem sábado também não estudei na sexta-feira. E agora na segunda-feira, amanhã, eu quero começar, sabe, a ficar firme nos estudos, melhor firme na minha rotina. Então eu espero que vocês me acompanhem, que dê tudo certo e que eu consiga cumprir, gente, porque, sério, essa vida de casada, isso é algo que a rede YouTube não mostra. A rede YouTube não mostra essa vida inicial de casado, porque é tudo fofinho, maravilhoso, mas assim, a questão da rotina, se você é uma pessoa metódica como eu, você está sofrendo. Por favor, se identifique comigo, colega, bate aqui, pá. Então é isso, gente, um beijo pra vocês. Curta se você gostou e até o próximo vídeo, quarta-feira.